Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar da fermentação, que é um processo metabólico de degradação de carboidratos com finalidade energética. Diferentemente da respiração, que é dividida em três etapas, a fermentação apresenta apenas duas: glicólise e conversão do piruvato. Bom, a fermentação ela ocorre inteiramente no citoplasma ou hialoplasma da célula. É um processo que não utiliza gás oxigênio e produz pouco ATP. A fermentação é desenvolvida por uma série de bactérias, ou então fungos unicelulares como Saccharomyces, ou até então músculo de nossos vertebrados. Então essa tabelinha aqui ela mostra que existem vários tipos de fermentação. Só que a gente vai focar nessas duas aqui, fermentação lática e fermentação alcoólica. A fermentação ela possui sempre então essas duas etapas. A glicólise, a finalidade dela é sempre produzir ATP, ou seja, gerar energia para a célula. Já a finalidade da segunda etapa, gente, é recuperar moléculas de NAD. Então, para a gente entender a segunda etapa da fermentação, a gente tem que lembrar um pouquinho da glicólise. A glicólise é um fenômeno que ocorre em duas etapas, né? Na primeira, a glicose, frutose ou galactose são convertidas em gliceraldeído trifosfato. E na segunda etapa aqui da glicólise, o gliceraldeído trifosfato é convertido em ácido pirúvico. Acontece que na primeira reação dessa segunda etapa, que é essa que está desenhada aqui, o gliceraldeído trifosfato é convertido em um 3-bifosfoglicerato. E nessa reação utiliza o NAD, que é aquela molécula transportadora de hidrogênio. Nessa reação aqui, gente, olha, esse hidrogênio é arrancado para um fosfato ser inserido no gliceraldeído. Só que quem que arranca esse hidrogênio aqui é o NAD. Então o NAD vem, retira esse hidrogênio e sai na forma de NADH. Aí ele vai desempenhar uma função na célula. Acontece que se ocorrer glicólises indefinidamente na célula, uma hora vai começar a faltar o NAD. Então essa segunda etapa ela é necessária para o quê? Para que o NADH perca o seu hidrogênio para retornar à glicólise. Então veja bem, na primeira etapa a glicose é convertida em piruvato e o NAD é utilizado para retirar hidrogênios e sair na forma de NADH. A segunda etapa, então, da fermentação, na conversão do piruvato numa outra substância, o NADH vai sempre perder o seu hidrogênio, voltar na forma de NAD e retornar à glicólise para que esse ciclo aqui continue. Então vamos começar com a fermentação lática, que é aquela na qual o piruvato é convertido em ácido lático. Nessa etapa aqui, gente, é bem simples. O piruvato ele vai ser convertido em lactato. Nessa situação acontece o seguinte: o piruvato, que é essa molécula aqui de 3 carbonos, esse carbono aqui do meio que vai ser acionado. Ele vai receber hidrogênios de um NADH e hidrogênio também presente no citoplasma da célula. Então esse carbono aqui vai ser adicionado um hidrogênio diretamente a ele e o outro no átomo de oxigênio que está ligado a ele. Então essa molécula aqui formada é o lactato, ou ácido lático. Então nessa passagem aqui, o NAD vem, deixa o seu hidrogênio e sai na forma de NAD, que vai retornar à glicólise. Então, a finalidade aqui, gente, é sempre sintetizar o NAD para a glicólise, tá? E veja bem, nessa etapa, ó, não ocorre a formação de ATP, não tem nenhum ATP sendo gerado aqui, e também não tem a formação de gás carbônico, tá bom? Veja que o piruvato tem 3 carbonos e o lactato também, ou seja, na estrutura carbônica da molécula nada é alterado. E muitas vezes a fermentação lática está relacionada com os processos de cãibra, dor muscular decorrente de um exercício físico intenso. Acontece que o ácido lático ele é ácido, então se o acúmulo no músculo ele gera dor, por isso o efeito de cãibras. E além da fermentação lática ocorrer nos nossos músculos, diversas bactérias conseguem fazer esse evento bioquímico, que são as bactérias láticas, e a gente utiliza isso daí para a produção de queijos e iogurtes. Então essa questão do Enem que caiu alguns anos atrás, ela mostra muito bem como que se dá a produção de iogurte. A matéria-prima do iogurte é o leite. Então adicionado o açúcar, é passado por um processo de pasteurização, que é um processo de esterilização, né, para matar bactérias patogênicas, depois adicionado leite em pó, resfriamento, e aqui vem o que? Fermento lático. Ou seja, quando são adicionadas as bactérias láticas. Após adicionar essas bactérias, ocorre a fermentação, que é a etapa que muda a consistência do leite. É quando o leite ele passa de ter aquela consistência líquida para o gel, característica de iogurte. Aí depois é colocar algum sabor de morango, coco e fechar a garrafinha. Então vou deixar aqui algumas anotações a respeito do exercício e vamos entrar na fermentação alcoólica,
que é aquela na qual o piruvato ele é convertido em etanol ou álcool etílico. Quem faz fermentação alcoólica, gente, são as leveduras, que são fungos unicelulares, tá bom? E na fermentação alcoólica, gente, a finalidade continua sendo a mesma, sintetizar NAD para a glicólise. Só que veja bem, o piruvato aqui ele vai sofrer uma alteração diferente. O carbono que vai ser alterado é esse da pontinha que tem 2 oxigênios. Esse carbono aqui, ó, ele vai ser cortado, que vai sair na forma de gás carbônico. E vai sobrar uma molécula de 2 carbonos, e é ela que vai receber o hidrogênio do NAD e um hidrogênio também do citoplasma da célula, formando por final aqui o etanol. Então, diferente aqui na fermentação alcoólica, o piruvato que tem 3 átomos de carbono, ele vai perder um carbono na forma de CO2. E o que vai sobrar aqui é a molécula de etanol, que é uma molécula composta de 2 átomos de carbono. E veja bem também que na fermentação alcoólica não ocorre a formação de ATP. Na segunda etapa nunca gera ATP, nem na lática, nem na fermentação alcoólica. Só que aqui, diferentemente, ocorre a formação de gás carbônico. Então, para finalizar o nosso vídeo aqui, gente, a fermentação alcoólica ela é utilizada para a fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja, cachaça, vinho. A diferença entre essas bebidas é o tipo de açúcar que vai ser fermentado, ou seja, o tipo de matéria-prima. E olha que interessante, esse mesmo fungo unicelular Saccharomyces, ele é utilizado tanto na fabricação de bebidas alcoólicas como na fabricação de pães. E aqui ele é conhecido como fermento biológico. Então, na hora de assar o pão, é misturado junto à farinha o fungo Saccharomyces. E lá então ele vai fazer a fermentação alcoólica e vai liberar o gás carbônico. É isso que faz a massa crescer, é isso que faz o bolo, o pão crescer de tamanho, tá? Só que ele cresce de volume, né, na realidade. Agora uma coisa, na fermentação alcoólica é produzido o quê? Álcool. Então por que na hora que você come um pãozinho, você não tem o risco aí de ficar bêbado ou então passar no teste do bafômetro? Acontece o seguinte, é que quando o pão vai para assar, né, ele vai lá no forninho e o forno é quente. O álcool ele já é volátil. Então no forno quente ele volatiza mais fácil ainda, então ele é retirado do pão. Por isso que não tem risco nenhum de você comer um pãozinho e pegar o bafômetro logo em seguida. E para a gente fechar o vídeo aqui então, uma questão do Enem que caiu em 2012. E ele fala, olha, há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, são utilizados fungos unicelulares, as leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são utilizados para promover o crescimento da massa, deixando ela leve e macia. Aí a pergunta, o crescimento da massa do pão é um processo resultante do quê? Da liberação de gás carbônico.